Olá pessoal, Alex Lima falando aqui do CEIA, Centro de Estudos e Radiações da Umbanda, e vamos continuar a nossa fala sobre as pemas. Acompanhe aqui comigo. Quando falamos do uso da pema no terreiro, podemos elencar aqui uma série de utilidades que talvez o vídeo não consiga esgotar sobre o assunto. Lembrando que a pema a qual a gente se refere é esse elemento de calcário, ou giz, popularmente chamado, que tem esse formato um pouquinho mais rústico, né, que nos terreiros são aplicados para designar a linguagem simbólica entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quem não quiser mais detalhes, acompanha mais vídeos aqui. Que é vendido de todas as cores aí nas casas de Umbanda. Alguns dos usos que a gente pode entender sobre a pemba para a elaboração dos pontos riscados no terreiro. O primeiro deles é a identificação das entidades espirituais que estão em terra, atuando, ou de alguma entidade espiritual que alguém esteja invocando ou invocando no terreiro. O ponto riscado ele vai servir como uma espécie de CPF, como uma espécie de documento que designa a origem, banda, raiz, linha, atuação, força, energia, local de atuação, irradiações de um ou mais orixás, forças, né, presentes com aquela entidade, vai designar a entidade quanto indivíduo e a entidade quanto coletivo. E dentro dessa perspectiva, é possível que entre a comunicação da entidade para com o médium consiga aprender todo esse micro-universo a partir da visualização e da interpretação dessa linguagem. Um outro recurso ao qual a pemba também vai se fazer muito útil é nas imantações ou descargas energéticas. Existirão uma série de símbolos e pontos riscados que possibilitarão que as entidades consigam, a partir do instante em que você tem aqueles pontos em um espaço, né, riscado no chão, por exemplo, você tem ali um espaço para que a pessoa receba uma imantação, um espaço para que a pessoa receba uma descarga energética, um espaço para que... No exemplo que eu dei agora, inicialmente, a pessoa quando entra no ponto da entidade espiritual, a entidade espiritual tem ali ela possibilitando atuar com todo aquele micro-universo de energias no passe, nas feitiçarias da entidade, nas mirongas. Então, nesse sentido, o ponto riscado poderá atuar para poder fazer essas imantações e essas descargas com muito mais qualidade, com muito mais rapidez, e gastando muito menos energia animal do médium a partir do instante em que se sabe manipular esses pontos. O ponto riscado também pode ser utilizado para trazer determinadas movimentações energéticas. Nesse caso, entidades espirituais vão fazer uso da pemba riscando em objetos, riscando em pessoas, riscando na roupa ou riscando no próprio corpo de médiums ou consulentes, determinados pontos para a realização de alguma movimentação extremamente específica para com aquele contato que há naquele instante. Assim, esses pontos são contribuintes para que aquela movimentação seja extremamente mais efetiva do ponto de vista de transformação. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a entidade risca um ponto no atabaque, risca o ponto numa toalha, risca o ponto na roupa litúrgica de um médium, risca o ponto, e aí as tradições vão designar quem pode e como pode fazer isso, riscar pontos no ori de um médium, no corpo do médium, para que essas movimentações sejam extremamente mais potentes. Um outro uso da pemba dentro do terreiro é a abertura de portais energéticos. Sem essa babação quântica, cósmica e
extraterrestre que se vende por aí, entidades espirituais detêm muito conhecimento sobre dimensões espirituais, as quais estão alguns seres afinizados com uma determinada vibratória. Então, num processo, por exemplo, de desobsessão, pode ser que uma entidade espiritual vai utilizar uma pemba específica para potencializar a imantação de um portal, para enviar aquela entidade para aquela zona específica do astral, ou mesmo abrir um portal para que uma entidade de uma determinada dimensão, e aqui eu não estou falando do multiverso dos Vingadores, tá? Dimensões, vamos pensar em frequências mais elevadas ou frequências mais densas, para que essas entidades possam transitar entre esses reinos e povos a fim de realizar algum trabalho específico. A pemba também pode ser um grande contribuinte para esse tipo de movimentação. Um outro uso das pembas é a identificação de médiuns quanto indivíduos no mundo astral. Então pode ser o caso de determinadas tradições transformar aquele médium do seu nome, ou sua raiz, ou sua família, ou suas tradições, em pontos riscados, para que no astral ele possa receber esses símbolos e insígnias que vão fazê-lo ser identificado para a realização dos trabalhos no mundo astral. Isso, com certeza, eu estou falando de modo geral, mas cada tradição, cada terreiro vai ter uma restrição, uma condição e um conjunto de símbolos afins, que não é minha pretensão falar nisso, porque eu respeito todas essas tradições, assim como eu sigo a minha, trazido pelos meus ancestrais aqui. Bom, o que nós mais podemos falar sobre o uso da pemba? Ela também pode ser realizada como elemento fixador de vibrações. Em alguns sacramentos que a Umbanda se utiliza, né? No caso da nossa casa, por exemplo, nós não temos o sacramento como da igreja do batismo, mas nós temos o sacramento da união conjugal, que pode ser entre os membros ou pessoas de fora, os ritos fúnebres, né, ou entrega de corpo. Então, nesses pontos, nesses elementos e das práticas umbandistas, a pemba poderá ser utilizada como elemento fixador de determinadas vibratórias, afim com esses sacramentos os quais nós utilizamos no terreiro. Por fim, não menos importante, a pemba, que também pode ser usada para riscar o ponto, ela também pode ser utilizada para poder fazer o que a gente chama de afoxé, né? Rala-se essa pemba num ralador mesmo desse doméstico, para que o pó da pemba seja um elemento imantador de uma determinada vibratória para uma determinada finalidade que os magos e feiticeiros por aí realizam nas macumbas. Espero ter descortinado alguns elementos de uso da pemba e a gente volta para mais vídeos dessa série. Quero que vocês curtam esse canal, compartilhem, experimentem. Nosso canal ele é feito para divulgação das nossas raízes doutrinárias e ancestrais para a nossa comunidade. Temos em vocês simpatizantes que gostam do nosso conteúdo, uma esperança de que, e uma baliza, inclusive, se nós estamos no caminho certo, quanto tradição e raiz das práticas umbandistas, querendo ser e viver uma umbanda mais séria do que esse mar de maluquice que tem por aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Comentem qualquer dúvida aqui embaixo, será um prazer tirar de vocês. Axé, saravá, até o próximo vídeo.